ainda não tinha nenhum arraial, mas o lugar era conhecido, tá? E agora é que eu pergunto sério para vocês: por que será que esse lugar aqui, onde nós estamos hoje, tá, já era conhecido nessa época? Esse lugar onde está Itaú hoje, tá, assim como uma parte onde está Pratápolis, era uma área, era um ponto num caminho que saía de Jacuí, tá, vinha beirando o Rio São João, passava encostadinho em Santa Cruz das Areias, que era um arraialzinho que depois virou Fortaleza de Minas, contornava a serra, dobrava a serra no Espigãozinho lá, saía lá do fundo, lá do lado da fazenda dos Tebas, descia depois, pegava outra vez o São João, tá? Seguia o São João até lá perto do Rio Grande, lá encontrava um outro caminho que vinha do Carmo do Rio Claro, passava pelo Ribeirão, pelo Arraial da Ventania, pela Faisqueira do Bom Sucesso, que depois era a cidade de Passos, seguia e encontrava lá na frente com esse caminho que vinha de cá, tá? E os dois juntos, num só, seguia, atravessava o Rio Grande, um lugar perto de Delfinópolis, tá? Que a chamava Espírito Santo da Forquilha, justamente porque o troncamento é forquilha, tá? Atravessava ali, dobrava a Serra das Sete Voltas e pegava o Chapadão em cima da serra para lá, e ia sair numa outra vila, que nessa época também era importante, chamada Vila do Desemboque. Veja como é que os nomes são curiosos, né? Arraial do Espírito Santo da Forquilha, são os dois caminhos, separam, viram Forquilha. Quando eles juntam, dobra a serra, sai do Chapadão e desemboca no sertão, quer dizer, a vila chama Desemboque, né? Ainda existe essa vilazinha do Desemboque, hoje era uma coisinha deste tamaninho, tá? Está abandonada, quase deserta, mas tem uma igreja imponente lá, uma igreja colonial, uma igreja antiga, tem mais de 200 anos, igualzinho vocês, tá? Imensa. Essa vila do Desemboque, assim como Jacuí, eram as duas únicas vilas da região inteira, por isso elas eram importantes. E por isso tinha um caminho que saía de Jacuí e ia para o Desemboque. Esse caminho passava exatamente aqui, tá? Passava exatamente por aqui. Era aqui que eles encontravam São João, descia, depois encontrava Santana, descia e ia pegar o caminho que vinha do Carmo do Claro, vinha do Itaci para ir para o Desemboque. Então essa região já era conhecida, tá? Nessa época já era, mas não tinha nada, tá? Não tinha nada. Aí o tempo foi passando, começaram a aparecer fazendas ao longo desse caminho, várias, tá? Para cá surgiu uma fazenda chamada Fazenda do Ribeirão da Prata, ficou lá. Depois dela, do lado de cá, do lado de lá do Rio São João, estaria hoje no município de Passos, tá? Um senhor português também, muito rico, né? Ganhou uma sesmaria, comprou uma outra fazenda, depois comprou mais outra, emendou tudo, tá? E formou uma imensa de uma fazenda chamada Fazenda Bom Sucesso. Só para vocês terem uma ideia, se alguém conseguir fazer uma ideia, tenta imaginar comigo. Essa fazenda começava lá beirando a cidade de Passos, vinha até o São João, essa área toda, descia São João, passava para o lado de cá, pegava essa faixa de terra aqui também, seguia, incluía a Fazenda da Prata, incluía a Fazenda do Morro Grande lá no Garrafão, incluía mais umas duas ou três, até chegar numa fazenda chamada Taquaral. Isso tudo formava uma fazenda só. Sabe onde que está Taquaral? Quase em frente à cidade de Cássia. Então, o cara tinha uma fazenda que começava lá na serra, tá? Na Serra da Cocota, ou Serra do Sabão, Marquês de Passo, descia, atravessava o São João, pegava essa área beira do São João inteirinha aqui, e ia sair lá em Cássia. Essa era a fazendinha dele, tá? Fazendinha, mas terrinha, né?
Esse cidadão chamava Domingos Teixeira de Carvalho. Era, sem dúvida nenhuma, o maior dos fazendeiros dessa região toda. Tá? Enquanto... eu não sei fazer a conta, mas eu sei te dizer uma coisa: a fazenda dele tinha de uma ponta na outra 53 quilômetros. Tá? 53 quilômetros, eu não sei fazer uma ideia aqui para vocês, mas é como vocês saírem daqui e ir até lá em Furnas, né? Mais ou menos. É imensa. Bem, depois esse cidadão morreu no ano de 1843. 1843 ele morreu. Deixou de herança essa imensidão de terras. Entre os seus herdeiros que foram passando, dividindo, foram repartindo as terras nas gerações seguintes. Lá para frente, já uns 50 anos depois que ele tinha morrido, uma parte dessas terras ficou nas mãos de um herdeiro muito distante dele, já não era nem parente direto dele mais, mas o avô tinha sido casado com a neta dele, coisas desse gênero, e essa fazenda ficou para um cidadão chamado Gasparino de Andrade. Tá? E essa fazenda tinha uma sede que ficava aqui, beirando o Rio São João, logo aqui depois da cidade. Tá? Essa sede não é a mesma, porque ela foi mudada de lugar, tá? Mas a fazenda é a mesma. Nesse meio tempo tinha vindo algumas outras famílias, uma família chamada Teba, não sei o que Teba, que a gente não sabe direito de onde que veio, mas estabeleceu umas fazendas lá perto da serra, lá na frente, tá? São João mais para cima, e uma grande família, não é? Que com o tempo foi desdobrando, que era a família Amorim, tá? E estabeleceram, os seus antepassados estabeleceram uma fazenda também, junto, dividindo com a fazenda Gasparino aqui, uma fazenda do lado de cá, beirando esse córrego, né? Mais para cima, mais ou menos 900 alqueires. Era uma imensa fazenda, claro, né? Que foi a fazenda depois conhecida como fazenda do Pedro Quinta, tá? Que é a fazenda do Pedro Quinta. Tem uma capelinha erguida aqui, quando vocês saem daqui e vão para o cemitério, tá? Na avenida que sobe ao cemitério, do lado direito, quem está subindo, tem uma capelinha. E essa capelinha ainda é dos herdeiros do tempo do Pedro Quinta. Só que o Pedro Quinta já é mais recente. Antes dele tem outras pessoas. O importante é que, assim como a fazenda do Gasparino do lado de cá e a fazenda do Pedro Quinta de cá, tá? Essas são as duas fazendas que estão próximas, tá? Estão próximas, e elas têm relações umas com as outras. As pessoas vão de uma para outra, compra de cá, vende de lá, quer dizer, estabelece coisa. Só que antes que isso acontecesse, tá? O lugar já era conhecido, já falei com vocês, já era uma passagem, né? Uma passagem que chamava Passagem do Córrego do Ferro. Esse nome Córrego do Ferro, na verdade, tinha sido dado, né, por aqueles primeiros mineiros que passaram por aqui, ainda ao tempo em que Jacuí não sabia se era de São Paulo ou se era de Minas. E justamente porque eles acharam minério de ferro, né, nesse córrego. Aí denominaram Córrego do Ferro. Como acharam minério de prata lá na frente, denominaram Córrego da Prata, ou do Prata, que faz. Tá? Então lá virou Pratápolis, aqui ficou Córrego do Ferro. Aqui foi conhecido como Córrego do Ferro até 1920. Tá? Não tinha outro nome não. Tá? Itaú, ninguém sabia o que era isso. Existia, era o arraial do Córrego do Ferro. Esse arraial é antigo, tá? Antigo assim, era um grupinho, um povoadinho de meia dúzia de casas, não tinha mais que isso. Tinha a fazenda do Pedro Quinta de cá, a fazenda do Gasparino de Andrade de cá, e no meio disso aqui uma colônia com algumas casinhas, algumas coisas assim, e uma vendinha, tá? Essa vendinha a gente tem notícia dela sim, agora mesmo eu falo dela, tá? Mas era só o que existia. O Córrego do Ferro, tá? A fazenda do Gasparino de cá.
cá, fazenda Pedro Quinta e umas casinhas distribuídas nesse meio. Claro, tinha uma capelinha, toda a fazenda tinha uma capela.